Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Já pensou você nascer num palácio real, nascer príncipe? Você tem, puxa, você é um privilegiado, você tem o mundo aos seus pés. E assim é o nosso amigo Mefibosete. Ele era neto do rei Saul. Ele nasceu num berço de ouro. Ele nasceu com vantagens que a maior parte de nós seres humanos só sonha, né? Ele tinha isso como realidade. Ele era príncipe, nasceu no palácio, ele tinha todas essas vantagens. E tudo caminhava bem. Tudo caminhava bem. Mas o seu avô, que era rei, pisou na bola. O seu avô, que era rei, desviou-se de Deus, desobedeceu ao Senhor, e com isso trouxe danos a si próprio. Quando a gente erra, quando a gente comete erros, esses erros que nós cometemos, eles afetam única e tão somente a nós mesmos? Geralmente não. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Como somos seres sociais e vivemos em coletividade, aqueles que estão ao nosso redor podem ser afetados também. Os respingos podem cair sobre aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos vendo aqui em 2 Samuel capítulo 9 a história de um resgate, a história de uma reviravolta na vida de alguém. Mas se a gente voltar páginas atrás, a gente vai descobrir como é que esse menino, quando tinha 5 anos de idade, o rei Saul perdeu então a batalha e morre naquela batalha, perde a guerra e morre. O seu filho Jonatas morre também naquela batalha. E a notícia da morte do rei, a notícia da morte do príncipe Jonatas chega ao palácio, chega ao lugar onde Mefibosete morava. Ele era príncipe, morava naquele palácio, e chegou lá a notícia. Quando chega a notícia, a ama, a sua babá, que tomava conta dele, toma ele no colo e corre. Por que ela corre? Porque certamente aqueles mesmos que mataram, que acabaram de matar o rei, que acabaram de matar o príncipe, eles estão na captura de todos os descendentes da família real. Esse era o costume, queriam matar todo mundo. Então vão atrás também do pequeno, vão para o centro, vão para a capital, que é Jerusalém, e lá estava o rei Saul. O rei Saul não, lá estava Mefibosete, 5 anos de idade. A cria, a babá pega ele no colo e corre, e ela na pressa, ela
tropeça e cai. E o menino vai ao chão, e ele cai de mau jeito, a ponto de despedaçar os seus 2 pezinhos. Despedaçar, os 2 pezinhos do menino de 5 anos de idade. Imagina só o que é você ter tudo, e de repente, de uma hora para outra, você já não tem mais nada. Lembra? Esse garoto, pense, esse garoto que tinha tudo, que tinha uma perspectiva de um dia ser até rei em Israel, que tinha as melhores escolas, os melhores mestres, que tinha o mundo a seus pés, que tinha a melhor comida, que tinha servos e servas em riqueza, e tudo que a riqueza, dinheiro e poder pode trazer. Esse garoto tinha tudo isso, toda essa perspectiva, e de uma hora para outra ele perde, ele fica sem o vovô, ele fica sem o papai, ele fica órfão. No mesmo dia ele tem esse acidente. Não foi por mal, foi até para protegê-lo, mas abruptamente caiu, deixou o menino ir para o chão, e ele fica aleijado, porque não tinha medicina como tem hoje. Talvez hoje, nos dias de hoje, fariam uma boa cirurgia, colocariam pinos e esse menino voltaria a andar, mas naquela época não. E ele então ficou lesado, ele ficou aleijado dos 2 pés, aleijado, órfão, pobre, e foi então, teve que fugiram com ele para ele não morrer, fugiram com ele, e ele vai para uma cidadezinha, sabe, lá para o lado, de lá do rio Jordão, na Transjordânia, uma cidade insignificante, uma cidade que ninguém conhecia, um lugarejo, não é nem uma cidade, um povoado humilde, simples. Ele vivia na capital do reino, ele vivia em Jerusalém, e de repente em Jerusalém ele vai para um lugar tão inóspito, ele vai ser esquecido. Todos os holofotes, todas as luzes estavam sobre ele, agora vem uma luz mais. E aliás, ele precisa ficar e permanecer, digamos assim, no anonimato, escondido. Graças a Deus foi resgatado, foi adotado por um homem muito bom, ainda que humilde, chamado Maquilo, que vai recebê-lo em sua casa. Bom, se os pecados do rei Saul trouxeram consequências danosas para o rei, para a família, eu vou dizer um negócio para vocês. O rei Saul tinha um filho muito bacana, que não tinha nada a ver com o pai. O nome dele era Jonatas. Esse Jonatas que morreu, que era o pai do Mefibosete. O Jonatas, sabe o que aconteceu com o Jonatas? O Jonatas era muito bacana, muito legal, e ele era príncipe, ele era da mesma idade do Davi. O Davi, ele não era da família real, mas o Davi tornou-se um herói nacional quando ele venceu o Golias, o gigante Golias. Lembra disso? Ainda muito jovem, ele vence o gigante Golias e torna-se um herói nacional. E tornando-se um herói nacional, ficou muito badalado. Aliás, tinha mais canções para Davi do que para o rei Saul. Sabia disso? Aí o rei, que antes até então era cantado em prosa e verso, era um grande herói nacional, se vê agora ameaçado, o rei Saul se vê ameaçado pelo tal do Davi, jovenzinho ainda, que agora é o rei, que agora é o herói nacional, cantado em prosa e verso, todo mundo exaltando a bravura, a coragem. Aí falou, o rei Saul pensou, agora só lhe falta a coroa. Nós estamos dando tudo para ele, honras e glória, só lhe falta a coroa. E se sentiu ameaçado. Aí, como se chama isso? Inveja, ciúmes, medo, insegurança. E esse rei começou a ficar com medo de perder a sua coroa. E viu em Davi uma ameaça. E passou a perseguir Davi. Sabe? O Jonatas também poderia ter sentido mesmo. Porque o Jonatas era o herdeiro natural à coroa. O Jonatas era filho do rei, príncipe. O Jonatas era da mesma idade de Davi. Mas o Jonatas não sentiu assim. O Jonatas era amigo de Davi e não viu maldade no coração de Davi. E ele viu a intriga e a contenda que foi travada entre seu pai e o Davi, a ponto do pai querer matar o Davi a todo custo. E ele ouviu que o pai tramava contra a vida de Davi. O rei Saul estava já arquitetando um plano para matar o Davi. Quando o Jonatas ouviu isso, ele então teria motivos, digamos assim, se fosse ciumento, se tivesse medo no seu coração, insegurança, ele também poderia
se beneficiar com o afastamento ou com a morte de Davi. Mas ele não pensou assim. Por outro lado, era o pai dele, era sangue do seu sangue, que estava brigando, que estava numa contenda, que estava numa disputa. E ele poderia fazer como muita gente faz. O que muita gente faz nessa hora? Toma as dores da família. Não é assim? Toma as dores da família. Tem algumas frases que são comuns, né? Mexeu com você, mexeu comigo. Já ouviram isso, né? Algumas frases parecidas com essa. Buliu com você, buliu comigo. E ainda mais quando se relaciona à família. Estou com você e não abro. Estou contigo e não abro. Né? Tem gente que pensa que parece excluído, né? Não, mexeu com alguém da minha família, mexeu com um amigo meu, mexeu comigo. Calma aí. Se o Jonatas fosse fazer assim, mexeu com meu pai, mexeu com meu pai, mexeu comigo, então ele estaria assumindo as dores do pai, estaria se posicionando do lado do pai. Parecia isso bonito, né? Olha, o filho do lado do pai. Mas só que o pai era assassino. Só que o pai era injusto. Só que o pai era mau. E o Jonatas lembrou que ele tinha outro pai lá no céu. Não é não? Que acima desse pai que a gente tem aqui na terra, acima dos nossos irmãos, nós temos um irmão maior que é Jesus, e temos um pai do céu que é Deus, e esse pai é justo. E de que lado a gente tem que estar sempre? Do lado da justiça. De que lado que a gente tem que estar sempre? Do lado da verdade. Mas tem gente que quer só estar do lado por questões outras e ignora a justiça, ignora a verdade. Mas Jonatas não fez isso. Jonatas amava a justiça, amava a verdade. E quando viu a disputa entre seu pai e o Davi, ele tomou partido do lado de Davi. E ele, quando soube das, digamos assim, armadilhas que seu pai armava contra Davi, ele avisou Davi. Ele avisou, e por isso Davi foi salvo. E foi salvo e escapou da morte, por causa da ajuda de Jonatas. E Jonatas, já prevendo que as consequências, por causa do erro do seu pai, seriam danosas, ele já prevendo tudo, fazendo uma leitura já da vida, ele disse: Davi, quando você subir, você for um dia rei, lembre-se da minha descendência, tenha misericórdia dela, tenha piedade dos meus filhos. Foi o que ele pediu. Eu estou te livrando a cara hoje, eu estou te salvando hoje, eu estou do teu lado hoje. Lembra dos meus filhos amanhã, porque eu sei que Deus está com você. Foi assim. Gente, sabe o que vai acontecer? O Jonatas morre, e Mefibosete então vai parar lá em Lodebar. Já ouviu falar em Lodebar? Essa é a povoada onde ele foi parar. Lodebar. Jerusalém você já ouviu, mas Lodebar não, né? De Jerusalém para Lodebar, com todas aquelas consequências. E vai crescendo lá, aleijado, órfão, pobre, sem coroa, em Lodebar. E aquele povo que tinha guerreado com o povo de Israel e destruído, ganho naquela batalha, o povo de Israel vai se organizar, o exército vai se organizar, e tem agora um novo líder. Esse líder é Davi, e ele vai vencer as batalhas contra seus inimigos. E um dia vai ser proclamado rei. Muitos anos se passaram, até chegarmos aqui, capítulo 9 de 2 Samuel. Muitos anos se passaram. Sabe, para Davi não tinha sobrado nenhum descendente mais. Ele não tinha notícia de nenhum descendente de Davi, do rei Saul, nenhum descendente de Jonatas. Ele nada sabia, nunca soube. E ele havia se esquecido da promessa que um dia ele tinha feito. Ninguém tinha aparecido. Acabou se esquecendo. Uma década, 2 décadas se passaram. Aqui, em 2 Samuel capítulo 9, já vemos que Mefibosete tem até filho, chamado Mica. Muito tempo passou. E o que significa isso? Significa que nós entramos nessa passagem. E essa passagem mostra que Davi está recobrando a memória. E Davi lembrou daquele episódio dele com o Jonatas e da promessa que ele havia feito. E quando ele se lembra da promessa, ele fala assim: será que ainda existe um descendente de Jonatas?
um descendente da família do rei Saul, um filho de Jonatas, será que existe? E mandou toda a máquina, usou toda a máquina do reino para procurar, para investigar, para buscar. Por quê? Porque ele queria cumprir a sua promessa. Você já fez promessa alguma vez na vida? Hein? Já esqueceu? Na hora da pindaíba, a gente acaba de prometer cada coisa. Já viram isso? Quando está na pior, se eu sair dessa situação, eu prometo, resolvo tudo, eu resolvo isso, resolvo aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, ajudo todo mundo. E faz promessa. Mas quando sai da pindaíba, quando as bênçãos são derramadas, geralmente esquecer isso acontece. Aconteceu com Davi. Agora ele era rei e esqueceu. Mas ele era homem de Deus. Quando ele lembrou, aí acelerou. Tem uma promessa. E um homem de Deus é um homem de palavra. Amém? Uma das primeiras lições que a gente aprende aqui é que devemos cumprir as nossas promessas. E cuidado com aquilo que você promete para a criança. Vou dizer uma coisa para você. Você esquece, mas a criança não esquece jamais. Aliás, não é só a criança, não. Qualquer um de nós. Quando alguém promete alguma coisa para nós, geralmente a gente não esquece aquilo que foi prometido. Mas quando a gente promete, às vezes a gente esquece. Cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente promete. Promessa é uma coisa muito sagrada. Muito sagrada. E Davi está agora levando a sério a promessa feita. E ele vai encontrar então o Mefibosete. Imagine então quando chegaram os servos de Davi procurando Mefibosete, encontraram Mefibosete e falaram assim: o rei quer falar com você, vamos lá até o palácio. O menino não já era grande, deve ter ficado muito assustado, concorda? Porque qual era o costume dos reis? Quando um rei substituía outro, geralmente ele mandava matar todo mundo que era da linhagem anterior. Não é isso mesmo que ele via do passado? Por que o Mefibosete estava escondido? Ele não estava escondido de Davi, mas ele estava escondido dos outros. Só que agora, passado muito tempo, Davi é que foi elevado à categoria de rei, e ele continuou escondido. Precaução, pelo sim, pelo não, vamos ficar na moita, né? Por quê? Porque a gente não sabe se o rei vai olhar para a gente, vai encarar a gente, porque a gente era da família real, ou seja, alguém que poderia reivindicar a coroa. Então, primeira palavra que Davi diz para Mefibosete é: não tenha medo. Não é isso que ele disse? Porque ele já viu que o menino estava com medo. O rapaz estava com medo. Não tenha medo. Não tenha. Ele vai cumprir a promessa. Só que a promessa era não matar. A promessa era poupar. Davi é filho de Deus. Filho de Deus é filho de um pai generoso. Amém? Se você não é generoso, saiba, você não é filho de Deus. Mas quem está falando? É mão de vaca, não é filho de Deus. Sua vida não tem nada a ver com Jesus. Filho de Deus é generoso, porque o filho de Deus é parecido com o pai. E o pai é generoso. Quando Davi vai cumprir essa promessa, ele não vai cumprir só o que ele disse, ele vai extrapolar. Porque ele é filho do rei, porque ele é filho do Deus Todo-Poderoso, que é generoso, que é misericordioso. E ele diz assim: não temas, eu te chamei aqui para te fazer bem, não para te fazer mal. Eu vou devolver hoje todas as terras que pertenciam ao seu avô, o rei Saul. E o rei Saul era muito rico, agora é tudo teu novamente. E mais, os servos dele são seus servos agora. E eu quero mais ainda, eu vou te tratar como um filho. Você, para mim, você é filho do meu amigo Jonas. Você vai comer na minha casa, você vai morar no meu palácio. Você é bem-vindo ao palácio real. Você nasceu no palácio, está de volta ao palácio, vai ser tratado como um príncipe, como um filho do rei, e vai comer todo dia na minha mesa. Eu não estou te dando apenas bens materiais, estou te dando o meu coração, estou te dando a minha amizade, estou te adotando na minha família. Foi isso que Davi fez por ele. Foi isso que Davi fez, essa generosidade, essa grandeza. E como recebe o nosso amigo Mefibosete todas essas bênçãos? Ele quase desmaia, quase cai para trás. Ele diz assim: quem sou eu? Quem sou eu, cão morto como eu? E o Senhor está me dando tudo isso. Outro no lugar de Mefibosete, o que teria feito? Lembra? Mefibosete era príncipe. Pessoas que nasceram
príncipes, e que tiveram esses reveses da vida, perderam a saúde, perderam o trono, viveram em pobreza. Esse garoto podia ter crescido com amargura no coração, não? Podia ter crescido com ressentimento, poderia ter alimentado mágoas e tristeza e dor e revolta. Ele poderia ter uma revolta contra Deus, ele poderia ter uma revolta contra o mundo, contra a existência. Ele tinha tudo, agora não tem nada. Ele podia estar chateadíssimo, ser uma pessoa traumatizada, podia ser uma pessoa amargurada, triste, deprimida. Ele podia estar lá em Lodebar, recebendo as notícias, lendo as notícias a respeito das grandes vitórias do rei, do grande palácio que ele construiu, o rei Davi, e vendo tudo isso. Isso era para ser meu, eu é que tinha que estar lá, aquele usurpador. E não foi o caso de Davi ter roubado e puxado o tapete de ninguém, tá? Foi como eu contei para vocês, foram outros povos que derrotaram o rei Saul. Uma outra circunstância, Davi teve até oportunidade e nunca usou puxar o tapete de ninguém, porque Davi sabia que o que é do homem, o bicho não come. Se Deus tem isso para mim, eu espero no Senhor, e vai se realizar. Eu não preciso mexer os pauzinhos, não preciso fazer qualquer palhaçada para ter aquilo que Deus tem como promessa para a minha vida. Ele esperou o momento certo. Se Saul foi derrotado por mão de outro, não pela mão do justo Davi. E Davi estava lá, agora rei. Mas o menino podia ter coisa na cabeça, podia ter ficado machucado, magoado, ferido e amargurado, e podia agora culpar Davi. E quando se colocasse na presença de Davi, quando Davi ainda te oferecesse tudo isso, ele poderia ter dito coisa diferente. Ele poderia ter dito, por exemplo: o que você pensa que é? Você está me dando nada, isso tudo é meu por direito, eu sou o legítimo descendente do rei. Povo, saiba que o rei está aqui, o legítimo rei está aqui. Eu é que sou dono desse trono. Eu não quero sua esmola, eu não quero nada de você. Eu podia ser orgulhoso, petulante, presunçoso. Ele podia estar fazendo reivindicações na presença do rei Davi, na base da sua dignidade, da sua honra, do seu senso de direito. Eu é que mereço isso, eu mereço aquilo, eu tenho direito àquilo outro. Não podia fazer, mas ele não fez. Mefibosete ensina para nós a humildade. Era alguém desprovido da consciência de direito, ainda que pudesse ter, né? Historicamente falando, desprovido desse senso. Tem gente que nasce com o rei na barriga. Sabe por que nascer com o rei na barriga? Não é uma coisa muito boa, não, né? Nascer com o rei na barriga, você conhece essa expressão? Significa muito presunçoso, uma pessoa muito metida besta, uma pessoa que acha, já nasce assim: o mundo me deve. É aquele que já diz para a mamãe: mãe, eu não pedi para nascer, eu não vou comer essa porcaria de comida. Você está entendendo? Ninguém merece. Aliás, essa expressão está sendo muito usada hoje, né? Cuidado. Ninguém merece um negócio desse. Tem gente que nasce com o rei na barriga. Mefibosete nasceu príncipe, mas não tinha um rei na barriga. Foi humilde na presença do rei Davi. Reconheceu a legitimidade do seu governo. Recebeu aquilo dizendo: quem sou eu morto como eu? Eu estava lá em Lodebar, não represento nada. Por quê? É muita graça. Ele recebe a graça como uma dádiva. Recebe cada coisa da vida, bebe cada copo d'água com aquele senso de contentamento. Eu não merecia, mas o Senhor está fazendo chover sobre a minha vida. E bebe água, e toma um café, e agradece a Deus, agradece e louva a Deus por todas as coisas. É grato, tem sempre na ponta dos seus lábios, da sua língua, tem sempre um louvor a Deus. Mesmo lá em Lodebar, a gente já percebeu, era graças a Deus, estou aqui, fui preservado, eu não morri. Está certo, hoje eu não posso andar como andava antes, eu já não sou rico, não tenho lei, mas eu tenho vida e fui adotado. Aquele
me adotou, que homem bom, Deus está cuidando de mim. Tem gente que olha assim, viu? E tem gente que olha a vida de uma maneira tão diferente e passa pela existência marcada, triste, deprimido, rancoroso. Terceiro, quem nasce com o rei na barriga acha que o mundo lhe deve, tudo lhe deve. Então, ainda quando ele recebe alguma coisa, ele fala assim: fez mais que a obrigação, não é agradecido. Bom, Maria, por falar em rei na barriga, aqui é que tinha verdadeiramente o rei na barriga. Maria, não, a mais agraciada dentre todas as mulheres, tinha o rei na barriga. Só que não no sentido negativo que a gente acabou de dizer, não. Literalmente. Ela era mãe do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sabe quando seu bem foi agraciada com esse dom, com essa dádiva? Bem, e o anjo tinha dito para ela: você é a mais bendita dentre todas as mulheres. Para algumas mulheres você pode dizer isso já, né? Para alguns homens também. Para Maria dava para dizer isso, porque ela, apesar de carregar literalmente o rei na barriga, ela não tinha o rei na barriga naquele outro senso. Não subia a cabeça, não ficava toda cheia de si, presunçosa, desprezando os outros ao redor. Não, Maria era humilde. Um exemplo clássico, que nós já estamos nos aproximando do Natal, um exemplo clássico da humildade, Maria se vê no Natal. Quando ela está para dar luz, José inventou uma tal viagem maluca. Ela de 9 meses naquele Cadillac confortável, naquelas estradas pavimentadas de Israel, que nada, não morria, um negócio assim. Gente, 9 meses pronta para dar luz. Eu sei que isso é complicado, porque quando eu fui levar a Cristina para o hospital, para o Rafael, né? E ela falou assim: vai devagar. Eu não estava num burrinho, né? E nem, olha, lombada, coitada. Ela gemia assim e falava: ai, 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 ai. Imagina Maria com as dores de parto em cima do burrinho. Mas nenhuma palavra a respeito de reclamação. Não estava soltando os cachorros em cima de José porque ele inventou aquela viagem. Aí José, pobre, vai procurar um lugar decente para a mulher dar luz. Ah, já estou, as dores estão chegando, está chegando a hora de dar luz, e corre para cá e corre para lá. E todas as portas se fecharam. E quando as portas se fecham para você, você já fica desesperado? Não? Já perde a fé? Já começa a praguejar? Já começa a brigar com todo mundo? Já fica angustiado? Já perde o humor? Todas se fecharam para Maria e para José. No dia de dar luz. Que momento mais delicado na vida de uma mulher. Mas ela não é agraciada, então tudo é porta. Tem gente de uma teologia assim, que eu sou abençoado, agraciado, então eu decreto, eu anuncio, eu faço, eu fecho. Né? Maria não era desse tipo de teologia, não. Porque quando José chega para você, as hospedarias nenhuma consegui, nos hospitais e maternidades nada consegui, nenhuma parteira vai te atender. E ele vem com uma coragem, eu fico imaginando, gente, olha a situação de José, para dizer para Maria: Maria, tem um lugar aqui que eu consegui, é o curral. Hoje a gente chama de estrebaria, né? Já ficou, parece estrebaria está desinfetada já hoje, né? Presente, bonitinho, mas é curral mesmo. E Jesus vai nascer, o versículo dele é o coxo. Está traduzindo manjedoura, também ficou muito natalino já. A gente já está desinfetada a manjedoura também. Mas é o coxo, é o lugar onde os animais comem. Curral era onde os animais ficavam. Esse lugar, digamos assim, nossa, difícil até para os animais, imagina, para uma mãe dar luz. E o José, que cara de chegar para Maria: Maria, ó, vem cá, eu quero te mostrar o lugar que eu conquistei, que eu consegui. Só deu para conseguir isso. Maria, eu não madrugada, vai me matar agora. Maria acolhe aquele lugar como uma bênção de Deus. Essa mulher é especial, não é? Ela é aquele José. Humildade. Carregava o rei na barriga. Outras pessoas que teriam o rei na barriga no sentido negativo poderiam dizer, outras mulheres, não dessa igreja, de outros lugares, de outras igrejas:
não são as mulheres de outras igrejas, não. Mulheres de outras igrejas diriam nessa hora: mas José, você tem a cara de pau de me mostrar esse lugar, de me apresentar, você ficou maluco. Você acha que eu vou dar luz no lugar dele? Eu nem entro nesse lugar. Mas que porcaria de homem você! Você é imprestável. Onde eu estava com a cabeça quando eu fui casar com você? Não diria coisa assim? Você não ouve coisa assim? Por menos que isso? Por menos que isso tem ouvido coisa semelhante, não é verdade? Por menos que isso tem gente praguejando, separando, causando fuzuê danado. Por muito menos que isso. Mas Maria não, ela acolheu aquele lugar como uma provisão de Deus e deu graça. E sabe uma coisa? Aquele curral foi o lugar mais feliz da terra. Ali a luz do Senhor brilhou e Jesus nasceu. E a felicidade dele, Jesus cuidou dela, não tinha parteiro, e foi lá o José mesmo, o parteiro. E deu tudo certo. Nasceu Jesus e providência divina. E os três reis magos vão para lá. E tem uma estrela lá do céu apontando para aquele lugar. Porque aquele lugar inóspito, aquele lugar pobre, era o lugar da graça e da glória de Deus. Uma vez tinha uma multidão para alimentar de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Um discípulo de Jesus chamado André e Filipe, os dois, chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, olha o que nós temos aqui. Porque a questão é como alimentar todo mundo. Eles trouxeram, sabe o quê? 5 pães e 2 peixes. Parecido José, mostrando para Maria. Só tem 5 pães. Mas eles trouxeram, eles apresentaram. Que coragem, mas logo eles vacilaram. Mas o que é isso? Tanta gente, não sei onde está com a cabeça e tal. Mas Jesus recebe os 5 pães e 2 peixes. Agora ele não despreza. Que é isso? Que espírito de miséria é essa? Está repreendido, está amarrado esse espírito de miséria. Vocês já estão vendo alguns pregadores? É assim que eles ensinam, gente. Um homem chegou lá, foi dar um testemunho numa igreja dessa maluca aí. Foi dar um testemunho lá, chegou e falou: pastor, quero dar um testemunho. Pastor, vem cá correndo. Pastor. O homem tudo alegre, todo feliz, falou assim: eu consegui, pastor, comprei um Fuscão 74. Falei: isso é testemunho. Vamos orar por ele aqui, repreender esse espírito de miséria. Isso não é testemunho, isso é testemunho. Onde já se viu? Que pobreza, esse Fuscão tão antigo. Mas Jesus não é desse tipo de teologia, não. É 5 pães e 2 peixinhos, é sério. Dá graças a Deus. É o curral, acolhe, dá graças a Deus. É o salário mínimo, recebe, dá graças a Deus. É a multiplicação. Costuma acontecer quando a gente recebe, acolhe as coisas com alegria, com ações de graça. A bênção de Deus vai dar. A glória do Senhor vai se manifestar. Que coisa boa. Mefibosete tinha esse espírito, desprovido do senso do direito. Quem sou eu? Um morto como eu. E Davi, é isso tudo para você. Isso e aquilo, eu quero que você coma a minha mesa. E para terminar a mensagem, temos uma outra lição muito interessante, que é a do Maquir. Porque quando o Mefibosete agora é exaltado, quando tem essa reviravolta na vida dele, ele é exaltado, o Maquir não vai ser abençoado? Não vai sobrar coisa boa para o Maquir? O que é o Maquir? O pai adotivo de Mefibosete, que quando o acolheu a ele até com risco de sua própria vida. Que quando fez isso sem nenhuma outra intenção, porque já tinha morrido o rei, já tinha morrido o pai dele, e aqueles que mataram os pais do Mefibosete estavam atrás dele. Ele estava correndo com isso. Acolheu com misericórdia, com amor. Fez o bem, sem nunca esperar ser recompensado. E fez o bem 1 ano, fez o bem 2 anos, fez o bem 20 anos ainda, porque ele é aleijado, ele ainda mora e vive sob os cuidados de Maquir, que nunca recebeu nada em troca, que só fez foi o bem, que só fez foi dar, sem nunca ter recebido nada em troca, que o que fez a vida inteira, durante décadas, foi fazer o bem para esse pobre coitado do Mefibosete. E o acolheu, e o abençoou, e nunca esperava que um dia fosse receber qualquer coisa em troca, mas estava fazendo bem, e insistiu em fazer o bem, e continuou fazendo bem a si mesmo, passado décadas, nada de recompensa.
persistia em fazer o bem. E o que nós temos no final das contas? O Mefibosete agora torna-se um dos homens mais ricos de todo o reino. E mora no palácio real e é tratado como um príncipe. E tem um papai tão querido que o adotou. Que vai ser muito abençoado agora. Sabe o que isso nos ensina? Texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Não se canse, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos cansar. Por quê? Porque é preciso dizer isso, porque muitas vezes fazer o bem é cansativo. Porque fazer o bem não significa necessariamente receber um bem em troca imediata. Fazemos o bem e às vezes recebemos o mal em parte. Fazemos o bem e as pessoas são... Jesus curou 10 leprosos, só um veio para agradecer, 9 nem deram bola. A gente faz o bem e muita gente não está nem aí. A gente faz o bem e ainda recebe o mal. Mas não se cansa de fazer o bem, porque tem lá no céu alguém contabilizando tudo. E ele, justo juiz, se recompensará. Nunca se canse, espera. Espera em Deus. Mefibosete esperou, foi fiel. Deus mudou a sorte dele. Aqui fez o bem, e um dia será recompensado. Jonatas fez o bem, e seu filho será abençoado. Irmãos, uma linda história, muitas lições. Vamos ter um momento de reflexão sobre isso? Essa é a mensagem do Senhor para nós nessa noite.